Fala rapaziada, mais uma vez aqui na área, porque teve mudança de treinador logo após a terceira rodada da Premier League, né? Antes da quarta rodada já tivemos troca e uma troca importante e uma troca que vai afetar bem assim a temporada do time, né? Não é uma troca qualquer. Nuno Espírito Santo fora do Nottingham Forest e chega Andy Postecoglou para assumir o cargo, assim, de cara uma mudança muito brusca, né? Você sai de um estilo de jogo para um outro completamente diferente. Exatamente, Pseudinho. Um abraço pra você, pra toda a galera aí do Inside the Box. Cara, que loucura, né? Loucura. Já parecia algo que não pega exatamente a gente de surpresa, né? Então, não é algo que fala, nossa, que chocante. Porque quem estava acompanhando as notícias e as coletivas do Nuno Espírito Santo já Sim. sabiam que existia uma relação estremecida, principalmente entre o Nuno e o Marinax. Teve aquela cena muito marcante da reta final da temporada passada, com o Marinax entrando em campo para dar uma bronca no Espírito Santo, para todo mundo ver. E a partir dali parece ter tido uma quebra de confiança, tiveram várias divergências no mercado de transferências. O Hutchinson, que foi uma das contratações mais caras, não ficou nem na lista dos relacionados para a Liga Europa. Enfim, por mais que tenha sido uma temporada passada muito importante pro Nottingham Forest, para retomar, para recolocar o time em competições europeias, o momento era de muita instabilidade interna no clube. E agora vem uma mudança, Pseudinho. Vem uma mudança que realmente. É, assim, vai impactar diretamente do que a gente espera do time para a temporada, porque muda também o estilo de jogo. E talvez esse elenco não seja exatamente o que o Postecoglou gostaria de ter. Enquanto esse elenco combinava mais com o Nuno Espírito Santo. Difícil dizer, né? E você citou a relação Marinakis e Nuno Espírito Santo, mas a relação Edu Gaspar e Nuno Espírito Santo Também. era bem ruim. Assim, geralmente relações entre técnicos e diretores de futebol não são boas, né? Porque o técnico quer alguém, o diretor de futebol quer outro, e aí você tem que sempre combater, né? É uma relação muito combativa, né? Você está sempre discordando do técnico e o técnico está sempre discordando de você. Esse foi um dos grandes motivos do Michael Edwards ter saído do Liverpool lá atrás, porque a relação dele com o Klopp já não era mais sustentável, muito por conta disso. E acho que o Nuno Espírito Santo também estava se tornando esse cara de cada vez mais poder dentro do Nottingham Forest, e o Edu Gaspar chega para ser acima dele, né? O Edu Gaspar não é só o gerente de futebol do Nottingham Forest, ele é o gerente de futebol dos times do grupo do Marinax. Então, quando você já está grande no clube, e aí chega alguém com personalidade também e acima de você, essa relação que naturalmente não é para ser a melhor do mundo, vai também ter mais choques ali. Sim. E falando em campo, cara, quem você acha que pode se dar bem aí com essa mudança? Será que teremos mais Igor Jesus em campo? Então, cara, porque Marinax, olha, o Postecoglou, ele é um técnico de bola no chão, né? De troca Sim, de passes, de um time que tem mais paciência. E, e os times do Postecoglou, eles são estimulados a assumirem riscos na saída de bola, né? Enquanto o time do Nuno Espírito Santo também sabia sair curto, mas era um time que procurava esticar com mais frequência, até pela capacidade física dos jogadores da frente de ganhar essa primeira bola sim. e fazer o Forest ganhar campo rapidamente. O Postecoglou é um cara que ele vai um pouco pela linha oposta. Mas tudo bem, os técnicos eles não têm, às vezes, né? Existem técnicos que eles conseguem se adaptar dependendo do que eles têm à sua disposição. Talvez o Postecoglou do Forest seja um Postecoglou diferente das intenções que ele tinha no Tottenham, mas, cara, a essência do jogo dele, ele não vai perder. Então acho que quem se beneficia são jogadores que jogam mais curto, né? Caras que tem menos fisicalidade e que conseguiriam se impor dentro do elenco com essa capacidade técnica, né? Mas é engraçado porque até o modelo de contratações do Forest visava muito esse perfil de jogador, né? Então, quando você olhava para o mercado,
o time focava muito nesses caras de lado de campo, de força, de potência, de vai e volta, meio-campistas físicos. Também teve uma contratação ou outra que acaba saindo um pouco desse escopo, mas o modelo de jogador do Forest ele estava muito desenhado, né? Time de transição, time físico, e aí entra o Postecoglou nessa equação e um acerto rápido, né? Assim que anunciou a saída do Nuno, no dia seguinte já tem o anúncio do Postecoglou. Chama atenção. E o time do Nuno, ele tinha qualidade ali na saída de bola, mas acho que era uma coisa muito mais individual, de característica dos jogadores. Ali você tem o Murilo, você tem o Nico Williams, o Olaina também, é um cara que tem uma boa saída. Então, acho que acontecia naturalmente pela qualidade dos jogadores e não era uma parada que, como vai ser agora, como a gente imagina que seja agora, um Postecoglou, que é uma parada imposta pelo treinador, de tipo, esse aqui é a minha maneira de chegar até o gol do adversário. E tem uma coisa também, né, Pseudo, que a gente fala sobre estilo de jogo, mas um dos grandes problemas do trabalho do Postecoglou, ele foi além, assim, de como o time se comportava com a bola. Era como o time era exposto defensivamente, assim, Sim, era um time muito caótico. permitia assim, muitas oportunidades claras para os rivais. Tudo bem que o Forest também tem um grande goleiro, como era o caso do Tottenham, mas quem viu a temporada passada do Vicário, temporada passada do Vicário, ela foi assim dramática para ele, porque ele tinha que fazer milagres todos os jogos. E além de fazer milagres, ele era estimulado a sair contra a pressão, jogando curto toda hora também. Então o Cels aí que vem de uma temporada muito marcante, o cara tá no Prêmio Yashin, né, como o melhor goleiro da temporada, enfim. Agora vai encontrar o Postecoglou e vai ter que mudar um pouquinho o estilo de jogo dele. E acho que, assim, é uma mudança que não tem meio termo, né? O Postecoglou é um cara que não tem muito meio termo, até pelo que a gente viu nessas duas temporadas de Tottenham, ou é o jeito dele, ou é o jeito dele. E o Marinakis é um cara que já se mostrou também ser um dono sem meio termo, e o Edu Ah, Gaspar é um é. cara que também não é muito fácil de se lidar, né? Então acho que essa relação aí vai gerar muito entretenimento durante a temporada pra gente. O lado bom pro torcedor do Forest é, Postecoglou já avisou. Na segunda temporada dele, ele sempre é campeão. Tem que E ver ele se o conseguiu isso com Marinakis o vai dar Tottenham. tempo pra ele, né? Ou seja, o Forest já se adiantou, garantiu que essa temporada, beleza, não precisa ganhar título. Ano que vem, título do Nottingham Forest. Postecoglou já falou, pode cobrar ele. Europa League vem aí. Isso aí. Mas você acha que é uma mudança que, de primeiro momento, desce o Forest de patamar? Pelo menos pelo que a gente planejava? Ou é uma parada que está muito ainda. Não tem como saber? É muito difícil mesmo, muito difícil. Porque eu acho que existe um impacto do estilo de jogo, né? Eu tô curioso pra ver, porque o Postecoglou, quando ele chega no Tottenham, eu achava um time muito divertido, assim. Também. E alguma coisa deu uma desligada ali, que o time ficou muito frágil. Era um time de entretenimento, assim, era divertido de assistir pra quem não era torcedor do Tottenham. Pra quem era torcedor era complicado. O time ficou, pô, numa posição de tabela patética na temporada. O time não conseguiu competir. É que a Europa League acabou livrando a cara de uma temporada muito ruim do E Tottenham. uma Muito sequência ruim. bizarra sem clean sheet, né? Tomando gol todo jogo. Gol todo jogo. E só não foi assim pior porque, como eu disse, né, o time era inexplicável como esse time não tomava mais gols, assim. Pro volume de oportunidades, de chances claras que ele permitia aos rivais. Então, eu tô curioso pra ver como vai ser o Postecoglou com um elenco diferente, com esse perfil diferente, até de janela diferente do Forest. Como ele vai lidar nessa relação com o Marinakis, né? Agora é uma dupla de pesos pesados, né, Pseudinho? Marinakis e Postecoglou. E de personalidade forte, porque o Ange também ele é um cara de personalidade forte. Ele é um cara, você vê nas entrevistas, ele é um cara de respostas diretas, ele não costuma ficar muito, tentando amaciar pros outros, sabe? Ele parece. Lembra que teve aquela discussão sobre o Tottenham entregar ou não pro Manchester City, né? Sim. E ele era muito incisivo, assim, nas coletivas e tal. Então, eu tô curioso, cara. De primeiro momento, eu acho que complica um pouco pro Forest, porque talvez exista um impacto inicial de ajuste do time. Mas em geral, o Ange não é mau treinador, cara. Acho que ele pode se reencontrar na carreira, agora num time diferente, com expectativas diferentes.
e se tornar um time atrativo, porque o Forest, à sua maneira, do jeito dele, era um time interessante de assistir. Porque era muito competitivo, era muito direto e jogava em alto nível. Talvez com o Ange ele coloque ainda até mais algum olho nesse time. Vamos ver, cara, vamos ver. Num primeiro momento eu tenho dúvidas. Bom, é isso. Peço o seu like, seu comentário. O que que você acha da chegada do Postecoglou e da saída do Nuno Espírito Santo também, que era tido como já ídolo, né, pela torcida do Forest. Então, é uma saída que vai mexer bastante com a torcida e principalmente com o estilo de jogo, relações internas também, como a gente falou aqui. Like, se inscreve no canal. Clube de membros está a todo vapor e o Hypar também é muito importante. Valeu!